Eu acreditava que o amor era uma construção sólida, algo que você edifica tijolo por tijolo com suor, paciência e uma entrega absoluta. Durante 12 anos, eu fui o arquiteto de uma vida que todos ao redor chamavam de perfeita. Eu era o marido que chegava cedo, que trazia flores sem data especial, que segurava a mão dela em público como se estivéssemos no primeiro encontro. Mas a perfeição é uma tela pintada, que às vezes esconde uma parede podre por trás. Eu era o marido dedicado para todos, o pilar de uma casa que eu achava que era o meu porto seguro. Todos os dias eu saía para trabalhar com o peito inflado de orgulho, deixando para trás a mulher que eu jurava ser a minha alma gêmea. Mas o que eu não sabia era que assim que o portão da garagem se fechava, uma outra mulher surgia. Uma mulher que eu não conhecia, que habitava a minha própria cama e que transformava o nosso lar em um palco de mentiras cruéis. Quando eu finalmente fiz uma única pergunta, tudo o que ela construiu sobre a minha dignidade começou a desmoronar de uma forma que ninguém poderia prever. Se você acredita que a verdade sempre aparece, inscreva-se no canal e ative o sino, porque esta história vai mudar o seu conceito sobre confiança. Nossa casa era impecável. Paredes pintadas em tons de creme, fotos de viagens inesquecíveis decorando o corredor e um jardim que eu mesmo cuidava nos finais de semana. Eu, Ricardo, trabalhava como diretor financeiro em uma multinacional. Meu mundo era feito de números, lógica e previsibilidade. Eu amava a rotina, amava o beijo de despedida que ela me dava todas as manhãs, o cheiro de café fresco e a promessa de que nos veríamos à noite para jantar e compartilhar como foi o dia. Ela, a minha esposa, era a personificação da elegância e da doçura. Aos olhos dos nossos amigos, éramos o casal que todos queriam ser. Eu sentia que tinha o controle total da minha felicidade. Mas o controle é apenas uma ilusão que a gente alimenta para não enxergar o abismo. Tudo começou a mudar em uma terça-feira comum, quando um pequeno detalhe, algo que deveria ser insignificante, saltou aos meus olhos. Era um par de sapatos masculinos, caros, deixados sob o aparador da entrada. Sapatos que não eram meus. Aquele pequeno rastro foi apenas o início de uma rachadura que engoliria toda a minha existência. Olhei para aqueles sapatos e senti um frio repentino na espinha, um aviso do meu instinto que eu tentei ignorar. Quando perguntei a ela, a resposta veio rápida, ensaiada demais. "Ah, seu irmão esqueceu aqui no churrasco de domingo, você não lembra?" Eu não lembrava. Meu irmão sequer tinha sapatos daquela marca. Mas o amor nos torna cegos, ou melhor, nos faz querer continuar cegos para não ter que lidar com a dor do que está bem na nossa frente. Comecei a notar outras coisas. O celular dela, que antes ficava sobre a mesa, agora era uma extensão do seu corpo, sempre com a tela voltada para baixo. O sorriso dela parecia mais distante, como se ela estivesse fisicamente ali, mas sua alma estivesse habitando outro lugar, outra vida. O desconforto emocional começou a corroer o meu sono. Eu olhava para ela dormindo e me perguntava: quem é você quando eu não estou olhando? O narrador interno da minha mente começou a gritar, levantando suspeitas que eu não podia mais calar. A suspeita é como um veneno que corre lento nas veias até que o coração não aguenta mais o peso da dúvida. Lembrei de quando nos conhecemos. Ela era uma jovem estudante, cheia de sonhos, e eu prometi que cuidaria dela para sempre. Talvez o erro tenha sido esse. Talvez eu a tenha colocado em um pedestal tão alto que esqueci que ela era humana, passível de falhas, de egoísmo e de crueldade. Eu me sentia culpado por desconfiar. Afinal, eu trabalhava demais, viajava muito. Será que eu a estava negligenciando? Eu assumi a responsabilidade emocional por aquele distanciamento, tentando compensar com mais presentes, mais atenção, mais submissão aos seus caprichos. Eu me tornei um servo da minha própria cegueira, querendo salvar um casamento que, na verdade, já era um cadáver decorado com flores frescas. Eu negligenciei os sinais porque a verdade era terrível demais para ser aceita. Eu estava sendo traído dentro da minha própria casa. Decidi que precisava de provas, não por vingança ainda, mas por sanidade. Um dia disse que iria viajar a trabalho por 3 dias. Arrumei a mala, dei o beijo de despedida de sempre e saí. Mas eu não fui para o aeroporto. Fiquei em um hotel a 2 quadras de casa observando. Em menos de 2 horas,
O mesmo carro que eu vi passar pela nossa rua várias vezes estacionou na minha vaga. Um homem desceu com a naturalidade de quem era o dono do lugar. Senti o meu mundo girar. O ar faltou nos meus pulmões. Fui até a casa, usei a minha chave reserva e entrei em silêncio. O que eu vi na sala de estar não foi apenas uma traição física, foi a destruição da minha alma. Eles riam, bebiam o vinho que eu guardava para o nosso aniversário e zombavam da minha dedicação. Foi ali, diante daquela cena grotesca, que eu finalmente quebrei o silêncio. Eu gostaria que todos vissem a verdadeira face da dedicação que move esta família. Enquanto as imagens da traição dela e os documentos dos desvios financeiros apareciam em tela gigante para todos os convidados, o silêncio no salão foi ensurdecedor. Ela tentou falar, tentou se aproximar, mas as palavras morreram na garganta. A máscara de esposa perfeita não caiu, ela foi estraçalhada na frente de todos, o que ela mais queria impressionar. Você achou que o meu amor era cegueia, mas ele era apenas o escudo que te protegia do mundo. Agora você está sozinha. Eu desci do palco sem olhar para trás. Enquanto ela gritava e era cercada pelos olhares de desprezo da sociedade que tanto prezava, eu senti o peso de 12 anos saindo dos meus ombros. O confronto não foi sobre ela, foi sobre eu retomar a minha própria vida. As consequências foram rápidas e implacáveis. Com as provas de fraude financeira, o divórcio foi finalizado com uma cláusula de infidelidade e crime contra o patrimônio. Ela perdeu o direito à casa, a pensão e o mais importante para ela, perdeu o status. O homem que ela sustentava com o meu dinheiro desapareceu no momento em que a fonte secou. Ela foi processada criminalmente pelos desvios e teve que enfrentar a justiça comum além da justiça social. A queda foi vertiginosa. Em poucos meses, ela passou de rainha da sociedade para alguém que ninguém queria ter por perto. A humilhação que ela tentou me impor voltou para ela como um bumerangue carregado de ferro. Eu recuperei cada centavo, mas o que recuperei de mais valioso foi a minha liberdade. O ritmo objetivo da justiça foi o bálsamo para minha alma ferida. Muito tempo passou desde aquela noite no jantar. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquele marido ingênuo que aceitava migalhas de afeto. Vejo um homem que aprendeu que a dedicação deve ter um limite, o respeito próprio. Eu reconstruí a minha vida, mas não sobre a base da desconfiança, e sim sobre a base da verdade. Transformei aquela dor em um propósito, ajudando outras pessoas que passaram por fraudes emocionais e financeiras a recuperarem sua dignidade. O meu novo lar é simples, mas é real. Não há sapatos estranhos no corredor, e o silêncio da casa agora é sinônimo de paz, não de segredos ocultos. A redenção não veio através de um novo amor, mas através do amor que eu finalmente aprendi a ter por mim mesmo. A dor foi o fogo que me forjou, e hoje eu sou mais forte do que jamais fui naqueles 12 anos de ilusão. Às vezes a vida precisa destruir o que você acha que é perfeito para te mostrar o que é verdadeiro. A traição dói, mas a cegueira voluntária mata. Se você está passando por algo assim, lembre-se que a verdade pode ser amarga no início, mas é a única coisa que pode te libertar de uma prisão feita de mentiras. Se você acha que Ricardo agiu certo ao expor a verdade, ou se ele deveria ter resolvido isso no particular, deixe seu comentário abaixo com justiça merecida ou vingança exagerada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais histórias onde a máscara sempre cai. Até a próxima!